Senhoras e senhores do Brasil inteiro, salve a todos com a paz de Cristo. Estou aqui com o doutor Fábio. Doutor Fábio, conforme eu já falei para vocês, doutor Fábio, ele é advogado da Carla Zambelli, deputada federal que está na Itália. Vai falar todos os detalhes que vocês precisam saber. Carla Zambelli está precisando de nós brasileiros agora. Todas as suas dúvidas, eu tenho certeza que o doutor vai tirar todas as nossas dúvidas. Doutor Fábio, muito obrigado por aceitar o convite, seja muito bem-vindo e parabéns pelo trabalho aí junto à deputada até o momento. Obrigado, doutor Marcelo. Prazer estar aqui ao vivo com você. Precisar, então, posso esclarecer desde o começo como tudo aconteceu. Fique à vontade, e a gente tem muita dúvida, sim, sobre essa ida da Zambelli, né, até a Itália, e gerou também uma dúvida ali se ela foi presa, o que aconteceu, porque ela deu uma entrevista e as pessoas ficaram com muita dúvida. Pessoal, você que está chegando aí, por favor, curta, compartilha. Ela deu uma entrevista, nós até rodamos a entrevista aqui, porque pelo que eu senti na entrevista, ela disse: aqui eu estou protegida, né, pela legislação, porque ela tinha dupla cidadania, etc. e tal. O que deu de errado, doutor? Deu algo de errado nesse meio do caminho, vamos dizer assim, porque ela se sentiu protegida. Hoje, ou isso faz parte de uma estratégia, já estava previsto essa prisão. Dá para o senhor explicar isso para a gente, por favor? A estratégia, Marcelo, na verdade, ela foi mudando, né? Porque tudo era novo. Então, quando ela saiu dos Estados Unidos para ir para a Itália, ela já saiu dos Estados Unidos com dois problemas ali. Um, que ela não tinha cidadania americana. Dois, ela não tinha financeiramente nada que a mantivesse lá, porque ela ia ter que fazer questão imigratória, contratar um advogado de imigração, enfim. Ela não conseguiu chegar até, por exemplo, ligaram aqui, ela não conseguiu chegar em outras pessoas para que a ajudassem nesse momento. Ela ali, num momento acho que de um curto período de adrenalina, falou: pô, eu sou cidadã italiana, eu vou para a Itália porque lá ninguém pode me pegar. Uhum. Mas aí teve um problema de interpretação, né? Que na Itália também não soou muito bem, mas ela não quis dizer que ninguém pode me pegar porque a Itália é um lugar intocável pelo Brasil. Ela quis dizer que ela estava fugindo de uma ditadura aqui no Brasil, de um processo que muita gente a condena, mas a verdade é que ele foi julgado por uma pessoa que ela pediu impeachment, ele foi, na verdade, o recurso foi negado, não existe provas nesse processo. Então ela quis dizer assim: pô, na Itália, um país de direita, eu vou estar segura pela democracia, eu quero ser julgada na Itália. Quando ela chegou na Itália, ela procurou lá um lugar para ficar e então começou-se a pensar na defesa. Só que naquele momento a estratégia de defesa era uma, e o Brasil começou realmente a transpassar a linha constitucional, a linha do que eles podiam fazer. Então, houve ali uma invasão muito significativa, né, diretamente das autoridades brasileiras, com a embaixada do Brasil na Itália, não foi com as autoridades italianas. E isso fere muito, né, o princípio ali da territorialidade, a ampla defesa, o contraditório. Então, tudo foi feito ali diretamente com o embaixador da Itália, o embaixador do Brasil na Itália, que, na verdade, muita gente também não sabe, esse mesmo embaixador que está ali, embaixador hoje lá em Roma, ele era assessor da ex-presidente Dilma Rousseff, na qual a Carla também ficou algemada lá no salão da Câmara, pediu impeachment. Então, a gente foi juntando os fatos e viu o porquê dessa raiva descabida em cima da Carla. Hoje, para mim, ela é número 1 aqui no Brasil de destaque, de se perseguir e pegar. Então, voltando ali, que é a história é bem comprida, a Carla não queria ficar fugitiva no país. Ela falou: bom, eu não devo nada na Itália, não cometi um crime na Itália, eu quero me apresentar às autoridades italianas.
Bom, aquele primeiro momento, falei, Carla, eu acho que você deve sim se apresentar às autoridades italianas, mas existe um momento certo para isso. Vamos peticionar aqui no Ministério da Justiça e vamos então combinar como será essa apresentação, para que não haja mídia, para que não haja pessoas na rua. E a gente sempre tomou esse cuidado para que realmente não houvesse nenhum alarde midiático, principalmente negativo, para o lado da Carla. Passado esse tempo, a Carla começou a ter certos problemas de ansiedade, problemas financeiros, realmente uma perseguição. Imagina, uma pessoa que teve 1 milhão de votos não poder usar a sua rede social para se expressar, não podia abrir uma janela da casa. Então ela começou realmente a ficar muito deprimida e ela começou naquele momento a falar, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando, eu não estou aguentando, eu quero me entregar hoje. E nós ali seguramos, porque ali vinha uma estratégia boa da defesa, que era o seguinte, agosto, para muitos que estão assistindo não sabem, é um mês de férias da Itália. Então, agosto é pior que nosso dezembro, porque na Itália até os restaurantes fecham. Realmente o pessoal viaja, sai de Roma e vai para as praias ali para o norte da Itália. Então, óbvio, o ministro não está lá, o juiz titular não está lá, as autoridades, os deputados, os políticos não estão em Roma. Então eu falei, Carla, espera passar o período de Ferragosto e aí a gente vai, então, combinar como você vai se entregar. Né? Se entregar, não, ela falava se apresentar. Bom, neste meio tempo, em que seria apresentada, ia ser essa apresentação feita num hospital, porque ela realmente estava precisando de medicamentos, os medicamentos são todos tarja preta, ela não tinha esses medicamentos mais na Itália, né? Já tinha acabado, porque eram medicamentos do Brasil, e ela não conseguia nenhum médico, porque se ela fosse até um hospital, ela seria reconhecida e seria presa. Né? E eu sempre falei, essa prisão que você vai ter de qualquer forma, é uma prisão administrativa. O meu medo dessa prisão é que quando você entre nessa custódia administrativa, você fique nesse limbo de 1 mês, esperando as autoridades competentes chegarem até seu local de trabalho novamente para poder despachar, porque é um caso que eu duvido ali que um assistente, um auxiliar, um substituto daria para ela um relaxamento nesse curto período. Tá? Porém, isso foi mudando, ela foi ficando cada vez mais ansiosa, foi deixando realmente ela muito comprometida psiquicamente. Ela tem dores também, né, da doença que ela tem. Então, chegou no momento que ela falou, olha, não aguento mais. Então, ela ligou para um jornal, tá, um jornalista na Itália. O jornalista falou que ia fazer essa intermediação com, então, o governo, as autoridades, tá? E naquele momento, até um jornal de esquerda, né? E esse jornal foi lá, falou com ela, ela conversou comigo, eu falei, Carla, você não quer esperar um momento correto? Ela, não, eu estou pronta. Ela fez aquele vídeo, né? E depois disso, a polícia, então, entrou no apartamento, porque a polícia não podia entrar no apartamento. Então, o que as pessoas não sabem, que falam, ela foi pega. Não, gente, a polícia, ela tinha uma prisão administrativa, eles não podiam entrar dentro de um ambiente sem um mandado realmente de busca e apreensão ou de prisão. Né? Então, a polícia adentrou, pegou a Carla, ela foi, então, para a custódia a partir dessa data. Né? E ali, na custódia, tem até os dias de hoje, e eu vou deixar você também me perguntar, senão eu vou ficar falando do caso dela aqui sem parar. Falando em custódia, falando em prisão, chegamos num ponto que o povo está muito interessado. Pessoal, o YouTube não avisou, é normal, às vezes não avisa, então cabe a cada um de nós agora, nós estamos falando com o doutor Fábio, ele é advogado da Carla Zambelli. Nós vamos saber agora sobre a audiência, se houve, se não, se remarcou, sobre queda no presídio, se bateu a cabeça, se não, se tem greve de fome, se não. Então, tudo isso é agora. Então, dê o seu joinha, curta, compartilha e também se inscreva. Vamos lá. Doutor, então, pelo que ficamos sabendo na mídia, não houve, então, a audiência foi remarcada, já tem data. Como é que ficou aquilo ali?
Então, vamos falar da audiência primeiro. Então, para esclarecer para o pessoal que está nos assistindo aqui. A Carla não está presa pelo suposto crime cometido no CNJ. A Carla está presa administrativamente pela Interpol, um pedido da Interpol em que pede a prisão administrativa e a Itália, então, segura aquela pessoa e fala, bom, tá aqui, o que eu faço com ela? Então, começou-se ali, então, vai começar, aliás, um processo de extradição. Eu vou chegar nessa parte que é muito interessante, que eu não falei ainda para ninguém. Nesse momento, a Carla, então, passou pela audiência de custódia por um juiz que seria um juiz substituto. O juiz, por sua vez, esperou uma manifestação do ministro da Justiça, que ainda está de férias, e, então, ele falou, preciso ouvir a Carla para saber o que aconteceu. Então, a primeira audiência, não entrou ninguém, a não ser o advogado, não entrou pai, não entrou ninguém, advogado, procurador e o juiz. E ali, por que você está aqui? O que você fez no seu país? E ela explicou, falou sobre os processos dela no Brasil, falou sobre a questão médica, e foi uma audiência muito comprida. Normalmente, a audiência é una, mas essa audiência levou 3h30. O juiz não aguentava mais, então ele falou, olha, como vocês abordaram muito a parte médica, eu vou marcar uma segunda audiência para que eu apresente, então, um perito médico, para que a gente avalie realmente a sua situação de saúde. Porque, veja, num país estranho, qualquer coisa que se fale lá, não existe nada em hospital para se buscar veracidade, né? E, naquele momento, o juiz marcou essa segunda audiência, que foi agora, né, ontem, se eu não me engano, e ela fez greve de fome, está em greve de fome. Ela caiu, bateu a cabeça, bem feio, teve que interromper a audiência. Nesse momento ela foi atendida, o juiz deu uma pausa, aí ela resolveu continuar, ela é guerreira, resolveu continuar, e essa audiência de ontem, do que a mídia mente demais, às vezes falando, o juiz manteve prisão. Não, o juiz não manteve nada, nem na primeira e nem na segunda audiência. É só na terceira que vai ser decidido se ela vai sair ou não com alguma cautelar. Então, ontem era 100% voltado para a questão de saúde. Aí sim, o perito médico judicial, né, do juiz entrou, avaliou a questão da Carla, ouviu, olhou os laudos que a Carla já tem, faltam outros laudos que estão aqui no Brasil sendo traduzidos, e depois teve um assistente técnico da defesa, também médico, para que fosse ali ajudar a defesa a mostrar onde eram os pontos cruciais para que o juiz entendesse a gravidade da Carla dentro de um presídio, né? Agora, na próxima vez, dia 27 de agosto, que vai ter essa audiência, que vai ser a decisiva para a Carla sair, tá? E nós, da defesa, acreditamos muito que ela vá conseguir ir para casa e esperar o processo de extradição. Ah, tá. Ela, então, pelo que o doutor falou, ela bateu a cabeça, foi na audiência mesmo, ela caiu na audiência mesmo, não foi lá no presídio, né? Não, foi no corredor da audiência, chegando na audiência, tá muito fraca. Ali no corredor. Tá, então o dia 27 vai ter a audiência, então, que vai definir, então, se ela continua presa ou se ela será solta, né, ali na Itália. Né? Vai ter doutor Marcelo, vai ter uma visita no presídio na segunda-feira, e o perito, tanto da defesa quanto o perito do juiz, vão visitar as instalações prisionais para avaliar a situação da onde a Carla está ali detida e a situação dela como um todo, para que haja depois essa audiência no dia 27. Ah, tá. Entendi. Ficou bem explicado. Doutor, vamos seguir agora para a extradição, doutor, porque a gente sabe que a Carla Zambelli, se ela for extraditada para cá, o Brasil, a situação é complicada. Nós já tivemos aqui uma fala do presidente da Casa Baixa, que ele ia discutir, a casa ia discutir perda de mandato e não prisão. Eu não sei, não sei por que ele disse aquilo, mas enfim, né? O artigo 50, acho que 3 ali da Constituição fala, mas acho que ele não leu. Mas enfim. Vamos falar da extradição da Carla Zambelli.
O senhor como advogado, pessoal, peço às pessoas que estão chegando, que curta, compartilhem. O YouTube não avisa. Quando o YouTube não avisa, é muito ruim, porque as pessoas não são notificadas. Então, cabe a nós agora curtir, compartilhar. É o advogado da Carla Zambelli, doutor Fábio, tirou um tempo para estar aqui com a gente. São informações, pessoal, que a mídia traz distorcida. O doutor está trazendo as informações verídicas, né, da Carla Zambelli, né, a deputada aí que teve mais de 1 milhão de votos. Então, ela merece, sim, que a gente fale para o mundo toda a situação da deputada. Doutor, a extradição da Carla Zambelli. Como que o senhor vê essa situação da extradição? Quais são as chances dela ser extraditada para o Brasil? Tá. Bom, é uma aberração, mas falando aqui friamente, se fosse qualquer outro governo e se fosse qualquer outra pessoa presa, eu daria ali meus 99% de certeza da não extradição. Mas hoje a gente tem um poder no Brasil que extrapola, na verdade, o poder que ele pode ter de ficar ali cutucando o ministro da Justiça na Itália para que ela seja extraditada a qualquer custo, né? Então, isso tem um peso na Itália. Eu não sei qual foi o combinado de, olha, me extradita ela que eu vou te ajudar num processo que você tem aqui no Brasil de alguém que está preso. Isso eu não sei qual é o combinado, mas realmente está tendo ali uma força muito grande do ministro em cima do embaixador em Roma, e esse embaixador, por sua vez, fazendo aquela política de esquerda para conseguir, então, por meios não tradicionais e legítimos, extraditá-la. Por que eu digo meios não tradicionais e ilegítimos? Porque segue-se um protocolo, um formulário para extradição de qualquer pessoa. E o juiz suscitou isso na audiência ontem, como aqui não tem corte, e você está deixando eu falar, a mídia não fala. O juiz deixou isso claro na audiência ontem, que se o Brasil não colocar o formulário de forma oficial, ele vai imediatamente optar pela soltura da Carla. Por quê? Existe um protocolo, um formulário que tem que ser preenchido com a ação que a pessoa tem no país de origem, essa ação juramentada, apostilada, traduzida, explicada das formas legais, tem seu protocolo consular para chegar lá. Tudo que o juiz tem lá, tudo que ele tem lá, é um pedido do Alexandre de Moraes, sem validade nenhuma para decretação de prisão dentro do território italiano. Então, existe ali, então, de novo, se existe isso mal formulado, então nós estamos falando que há um erro gravíssimo, né? Então eu não sei se o Brasil errou e não sabe fazer o pedido de extradição de forma correta, ou se realmente está tendo ali, bom, eu sou acima da força do bem e do mal, eu vou pedir, minha assinatura ali basta. Então o juiz deixou isso claro e descobri também ontem, não que isso seja um segredo, mas muitos não acreditam quando eu falo, o governo que a gente está vivendo. O advogado que o Brasil contratou na Itália, tá? Até chegar, para eu chegar nesse do advogado que o Brasil contratou na Itália, em julho deste ano, a AGU, via portaria, modificou um entendimento, olha só, julho, a Carla estava presa, então foi feito para a Carla essa modificação da portaria da AGU, que poderia contratar escritórios de advocacia com notório saber, através da lei de licitação 14133, para que pudesse ajudar o Brasil em processos de interesse nacional. Bom, fui olhar no portal da transparência, obviamente ele chama canal da transparência, mas para você achar, ele não é tão transparente assim. Mas cheguei ali ao advogado que foi contratado na Itália, e muito me estranha que já tem empenhado para ele 220 mil reais pagos do governo brasileiro, assinado pelo presidente da República do nosso país, em que nós, povo, estamos pagando 220 mil reais para uma audiência que esse advogado teve lá. E não longe, esse advogado, em 3 meses, num processo passado que não era o da Carla, e eu não sei que processo é esse tão interessante, que depois até te divulgo que isso são informações públicas, 500 mil reais.
Então eu fico pensando, quem que esse cara defendeu nesse hiato de um ano para receber 500 mil reais do governo brasileiro lá na Itália? E eu fui puxar um pouco desse advogado, né? E, pô, coincidentemente, o irmão desse cara foi um ex-primeiro-ministro lá, enfim. Então, a gente já entendeu um pouco como é que está acontecendo essa... Então, bem complicado, viu, doutor Marcelo? Por isso que eu falo que é um caso atípico. E quando você me perguntou sobre a extradição, se fosse, então, de uma pessoa comum, eu acho que não ia ser extraditada, porque ela é cidadã italiana. As pessoas têm que entender, ela é cidadã italiana, mas também é brasileira. Tudo bem, se ela fosse pega no Brasil, ela ia responder como cidadã brasileira. Ela foi pega em outro território. Ela não consegue falar, não vai pedir asilo político. Não, porque ela é cidadã italiana. Ela tem que ser julgada como cidadã italiana. Então, nesse momento que agora a defesa acredita pela não extradição, mas que ela então passe por um processo, como todo cidadão italiano tem o direito de passar entre instâncias de piso e até a Corte de Apelo de Roma. Ali sim nós vamos discutir sobre a extradição, porque ela deve ou não ser extraditada. Isso se o ministro da Justiça e o juiz que está ali designado agir de forma constitucional, democrática, como eu entendo que a Itália é, aí sim a Carla tem grandes chances de permanecer na Itália. Agora, se hoje depender de política, eu acho que a Carla é extraditada por política. E hoje eu vi uma senhora de 62 anos presa na questão do dia 8 de janeiro, que foi espancada na penitenciária porque ela era bolsonarista. Então, você imagina se a Carla Zambelli chega num presídio, porque o ministro comunicou à Itália que os presídios daqui são adequados dentro das regras dos direitos humanos. Então, imagina se a Carla chega dentro de um presídio aqui, sabendo que ela não é só uma bolsonarista, ela era a bolsonarista. O que vai acontecer com a Carla aqui no Brasil? A Carla, doutor, ela está presa lá como o senhor disse, que é uma prisão, né, entre aspas, diferente. Entre aspas, não, né? Diferente, né? Ela não está presa pela invasão do CNJ, etc. e tal. Ela está presa num departamento diferente, ela está presa junto de presas comuns. Como é que está a prisão dela? Está numa cela separada? Como é que está ela na prisão ali? Olha, Na cela? se não fosse a Carla, ela estaria provavelmente num lugar separado, mas ela não, ela está numa cela bem ruim, com 4 presos, inclusive um preso matou o próprio pai, né? Então, não são presos políticos, são presos comuns, tá? Homicidas, enfim, traficantes, e isso na mesma cela. Ou tudo bem que era uma penitenciária feminina, não está misturado, mas no primeiro dia chegou a ficar misturado, tá? Então agora está nessa penitenciária de Uibíbia, mas bem ruim também. E até o dia 27 tem muita água para passar debaixo da ponte. As pessoas falam, tá ali. Tá ali para quem está solto. Para quem está preso, não vou falar nem um dia, uma hora parece um ano, né? Eu nunca fui O preso, não, remédio, mas... imagina, doutor, a pessoa que toma 17 medicamentos por dia controlados, que não é invenção, ela tem problemas realmente, que são para o resto da vida tem que tomar esses medicamentos, ela só está direito a 3. A gente conhece como são médicos que estão na penitenciária. Ele olha para você e fala: olha, você toma quanto? 10? Eu vou te dar 2, que eu acho que tem que te dar 2. Por isso que a defesa tanto briga por essa perícia médica, para pelo menos ela tenha acesso aos medicamentos. E outra coisa, né? O remédio, dependendo do remédio, você não pode parar ele de uma vez. O remédio você tem que ir spamando ele, né? Como se diz, e reduzindo a dose. Se você toma um remédio ali, você parar ele imediatamente, isso aconteceu comigo esses dias, eu fiquei quase doido. Eu parei de tomar um remédio, eu não tinha lugar para mim. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo comigo, Jesus amado? Liguei para o médico e falei assim: rapaz, você parou, você tem que ir tomando uma dose menor até você. E essas pessoas que estão presas como a Zambelli pode estar passando por isso. É uma fadiga, uma coisa horrível. Doutor, falando em remédio, vamos falar de dinheiro, money. O salário da Carla Zambelli
já foi cortado, ela não tá recebendo mais nada, o Hugo Mota já cortou o salário dela? Bom, essa é uma pergunta boa, porque os jornais, cada hora sai uma coisa. Ela já não recebe desde que ela saiu do Brasil, né? Então, ela já não tem nada, e ela, diferente de muitos políticos, ela não fez a sua vida na política, ela não tem nada, né? Ela realmente não tem nada. A Carla nunca foi envolvida em nada de corrupção, enfim. Então, a Carla, ela sobrevivia com o pouco que tinha, que se eu não me engano, eram 15 mil dólares, 10 mil dólares, ali convertendo o que ela tinha em real para o dólar. E ela foi levando conforme ela conseguia levar, mas a partir de um momento aquilo foi acabando, foi acabando. Só que existia o marido dela, o Aginaldo, um cara excepcional, um cara que trabalhou ali nas Forças Nacionais, e depois disso o Alexandre de Moraes, relator do caso, o doutor sabe melhor que eu, ele é marido, tem o filho, o marido teve as contas bloqueadas agora, só que não foram as contas normais. A aposentadoria foi bloqueada 100%. E o oficial da reserva, enfim, também está lá desesperado, não tem mais de onde tirar, porque a conta foi bloqueada 100%. E eu estou há 2 semanas tentando me vincular a um processo dentro do STF, mas a burocracia é tão grande que, imagina se a pessoa precisasse comer, ela já tinha morrido de fome. Então a gente entende por que eles fazem isso, né? Porque você mexe com o psicológico de uma pessoa, a pessoa entra em desespero, e aí a pessoa vem para o Brasil e daqui ela não sai mais. Então, foi bloqueado, ela não tem dinheiro, viveram com pouco ali que tinham, e o marido, então, por sua vez, agora bloqueado também, e muito, muito engraçado, o bloqueio dele não surgiu do nada, doutor. O bloqueio dele surgiu, sabe de onde? Do inquérito do CNJ, que ele nem sequer faz parte. Só que para que fosse já julgado pelo próprio STF, eles pegaram ali uma movimentação bancária lá de trás, que todo mundo tinha, aliás, a Carla nunca foi proibida de nada, de conta, nunca teve problema com suas contas, tinham lá movimentações, pegou a movimentação, pegou o nome do Aginaldo, abriu só um adendo ali, e falou, olha, o Aginaldo pode estar ajudando as condutas delitivas de sua esposa. Então ela bloqueou tudo, a aposentadoria do cara, porque ele podia, não é porque ele tem prova, tá? Que ele podia estar ajudando a Carla a se manter fora do país. E mesmo, e mesmo, agora eu vou falar por mim, né, o doutor, e mesmo, o cara também é marido, o cara também é esposo, é igual o Bolsonaro, né, quando ele deu a entrevista, isso aí eu tô falando que é público, que ele mesmo disse, perguntaram ele sobre o Eduardo, ele falou assim, ajudei mesmo, é meu filho, ué. Qual o problema? O dinheiro é meu, o dinheiro é lícito, né? Inclusive, o esposo da Carla está fazendo um tratamento de saúde também, né, doutor? Se não me engano, né? Está fazendo um tratamento de saúde também, né? Também. Inclusive, ele viajou, muita gente acha que ele foi para Israel fugir. Não, ele foi fazer um tratamento. Ele foi fazer exames, até porque em Israel era mais barato do que na Itália. Então ele foi para Israel, não foi fugir de ninguém, porque ele não tem proibição de nada, não está foragido, nunca foi, mas agora sem nada para se manter. Né? Estão vendo aí, pessoal? Então nós estamos aqui com a verdade aqui. Às vezes vocês leem isso aí em sites mentirosos, que fugiu, que não sei o quê. O cara está lá fazendo tratamento de saúde, sem salário, né? Sem dinheiro. A esposa está presa também, sem dinheiro, né? Vincularam aí, doutor, em sites assim, Zambelli presa, não consegue comprar um shampoo, né? Um monte de gente aí postou sites, postou isso aí, né? De certa forma, o que o Moraes fez com ela não tá totalmente errado, né? Porque bloqueou as contas e, salvo engano, o patrimônio dela também, se é que tinha, né? Um patrimônio, eu não faço ideia, que não vem o caso agora também. Doutor, a sua expectativa, doutor, para a próxima audiência? Nós sempre lutamos, né,
É até uma pergunta boba de colega para colega, mas as pessoas que estão aqui, elas querem saber, né, dessas perguntas, a expectativa. Então, a gente tem que fazer essas perguntas. A sua expectativa, doutor, para o dia 27, essa nova audiência com a Carla Zambelli, essa derradeira, a sua expectativa? Nós lutamos pelos nossos clientes até a última hora, ela ser aí solta, para ela seguir sua vida na Itália. Soube até que ela poderia, no final nós vamos falar esse segredo aí, seguir uma carreira política por lá, né? Nós vamos ver isso aí, depois nós vamos conversar sobre isso. A expectativa aí para o dia 27, doutor? A expectativa é grande, tá? É boa, obviamente, é o que eu falei. São casos anômalos, atípicos, em que a gente às vezes tem certeza de uma coisa, chega lá, não é bem assim. Mas pela questão de saúde, eu acho muito risco para o Estado italiano segurar uma paciente com tantos problemas de saúde, né? Deixá-la na penitenciária. Então, pelas questões de saúde, eu imagino que o juiz vá sim deixar ela em liberdade com cautelares, tá? Mas, de novo, se fosse depender politicamente, eu acho que ela ia continuar lá até o ministro da Justiça poder se pronunciar. Sim. Ela disse alguma coisa, doutor? Se carreira política lá está cedo ainda, se algum dia pretende voltar para cá, encarar essa justiça. Meus dedos estão escondidos aqui, mas vocês sabem o sinal que eu estou fazendo, viu, pessoal? Essa justiça nossa brasileira. O que a Carla Zambelli se conversou algo com o senhor sobre isso lá na Itália? Ela pretende voltar, pretende ficar por lá? Quais são aí o futuro pretendido pela Zambelli? Doutor, acho que assim, ela sempre teve vontade de ficar no Brasil, né? Ela nunca quis sair do Brasil. Ela saiu do Brasil para um tratamento e quando teve a prisão decretada, ela não voltou, porque ela sabia que ela nunca mais ia sair da cadeia, né? Isso não foi orquestrado, saia do Brasil então ela, óbvio, ela ama o país dela, teve 1 milhão de votos aqui, e a coisa que deve ser mais difícil na cabeça dela hoje, né, tirando o fato de estar detida, é o fato dela perder a voz, perder o seu mandato como parlamentar, que isso é o que está sendo discutido lá na CCJ, de uma pessoa que fez e falou pelos seus eleitores, né? E de novo, até o doutor até falou da vida financeira, é totalmente aberta, ela não tem nada, ela não tem um pedido de corrupção, ela não tem. A Carla não tem problemas nenhum com suas contas bancárias, além de bloqueadas, mas nunca foi por transações suspeitas, né? Então, ela quer, obviamente, voltar ao Brasil, mas ela sempre foi clara comigo: olha, voltar ao Brasil, eu volto. Voltar uma ditadura, eu não quero, porque a guerra está ganha. Eu não vou ganhar essa guerra. Eu vou chegar lá e eu vou mofar na cadeia e vou morrer lá, né? Agora, dela ser política em outro país, eu acho que nesse momento ela deve estar arrepiada dessa palavra política, porque é isso que o negócio que ela ama é o que acabou a colocando na cadeia, mas eu não descarto nada, obviamente, isso é uma coisa que depende dela, mas acho que está no sangue dela, né? Isso aí, eu concordo também. Não é qualquer pessoa que tem 1 milhão de votos, né? Não. Mas a situação dela é meio que parecido com, nesse sentido, com a do Eduardo. O Eduardo também já disse algo parecido. Ele falou assim: eu vou para aí para o quê? Para eu tomar 12 anos, né? Já está uma cadeia, para minha esposa me visitar no presídio. Então, é preciso, nesse momento, a gente olhar lá em Eclesiastes 3, que fala que há tempo para tudo, né? Há tempo para tudo. Eu queria, as pessoas que estão aqui e ainda vão assistir a live, eu sei que vão assistir à noite, amanhã, que curtam, pessoal, compartilha. Nós estamos aqui entrevistando o advogado da Carla Zambelli, doutor Fábio, que gentilmente está aqui tirando todas as dúvidas sobre a Carla Zambelli. A mídia traz muita coisa mentirosa para vocês, então a gente resolveu fazer uma entrevista com ele. Ele gentilmente está aqui. Não é barato, pessoal, você advogar, custas processuais para ela. A Carla Zambelli, ela está na mesma situação hoje, doutor, se eu estiver errado, me corrige, que o senhor também conhece, e um abraço para ele, do Oswaldo Eustáquio.
Oswaldo Eustáquio, ele estava na mesma situação, só não estava preso, mas estava quase, com o pé lá, né? O governo brasileiro querendo extraditá-lo, e ele desesperado, precisando de advogado, recorreu até nós, e nós lutamos ali pelo Oswaldo Eustáquio, e hoje ele é um homem livre lá na Espanha. E nós conseguimos desse canal, né? Hoje, a Carla Zambelli, pessoal, ela não tem R$1. E realmente ela não tem dinheiro realmente para comprar um shampoo, né? Nem um sabão. Porque o ministro bloqueou tudo. Tá? E ela precisa de defesa. E o que a gente está pedindo aqui não é nada ilegal. Todas as pessoas são ali, as pessoas têm o direito de nós, que vocês estão vendo aqui, do advogado. Qualquer pessoa que cometeu um crime, é direito dele ou dela o advogado. E a Zambelli, nesse momento, presa, com greve de fome, e com depressão e etc. Ela clama, ela precisa de ajuda, pessoal. Ela precisa de ajuda. Muita gente abandonou ela, eu não tenho conhecimento com ela. Eu estive em Brasília esses dias, até conversei pouco tempo com o filho dela lá. Ele não me conhece, mas eu passei e falei, eu vou ajudar a sua mãe. Falei para ele. E o doutor, gentilmente, está advogando. É o doutor e seu irmão, né, doutor? São 2 irmãos? Isso, São 2? eu e meu irmão. Eu e meu irmão aqui na Itália são três advogados. Pois é, são 5 advogados. 5. 5 advogados. E a Carla Zambelli pode pagar quanto? Nem R$1, nada. Ela não tem dinheiro. Mas um dia ela vai sair de lá, como o Daniel Silveira vai sair, como entre outros vão sair, vão falar muito obrigado, porque essa live aqui, ela vai ficar no ar, né, doutor? E aí eles vão assistir e falar assim, olha lá, um dia eles estenderam a mão para nós. E quem me pediu foi Oswaldo Eustáquio, foi o Coronel Meira, e eu não posso deixar, né, essas pessoas que tanto me ajudaram de não estender a mão. E agradecer o doutor também, doutor, que a nossa tarefa não é fácil, né? Quando a gente vê a justiça sendo usurpada, a gente tem que agir, né? E a gente pede a vocês, pessoal, não deu tempo, rápido para poder a gente organizar, foi tudo muito rápido. A gente pede a vocês, nesse momento, que ajude a Carla Zambelli, pessoal, nessa chave aqui. Nessa chave aqui, para o doutor pagar as custas, né, doutor, processuais, que não são baratas, né, doutor? É outro país, é tudo muito caro, e a Zambelli precisa nesse momento, né, doutor? São custas, doutor, que vão além do advogado, né? Então, eu dou um exemplo aqui, tem um laudo de 87 páginas, que é um laudo por uma junta médica que foi muito gentil em fazer isso também sem receber nada, só que isso precisa ser apostilado e precisa ser, além de traduzido, apostilado e enviado para a Itália. Cada página dessa, eles cobram por página, né, o apostilamento. Então você põe 87 e você põe que eu preciso de 2 cópias. Então todas as custas processuais hoje, elas estão em aberto. A gente está conseguindo parceiros que ajudam ali, às vezes sem cobrar nada, ou acreditando que lá no futuro a Carla, quando sair, tiver uma situação melhor, ela vai conseguir acertar. Então hoje o nosso trabalho ele é um pouco mais lento na questão da burocracia de papel mesmo, porque isso não depende de nós, depende de serviços de terceiros, e tem terceiros que, obviamente, eles não querem saber se o caso é bom ou o caso é ruim, eles querem cobrar, e está certo. Então, hoje, um pouco da demora, inclusive dessa demora médica, esse laudo está pronto há 10 dias. Nós não enviamos para a Itália para essa audiência de ontem, porque realmente não tinha como, né, os familiares não tinham como pagar essa tradução e esse apostilamento dessas custas, desses emolumentos processuais da Carla, né? Mas a gente vai conseguindo parceiro todos os dias e vai tentando ali fazer com que aquilo ande. Eu queria já agradecer as primeiras 3 pessoas, tá, doutor? O Júlio Silva, o Fernando, o Carlos e a Florísia, que já estão ajudando. A Marli também
está aqui já ajudando a Zambelli. Muito obrigado. Nessa chave aqui, quem não tem essa chave, quem não tem chave, faz nessa conta aqui, que eu tirei um print da conta, tá? Eu já falei com o doutor, amanhã eu vou prestar conta com o doutor, tá, pessoal? E o dinheiro vai ser todo enviado para o doutor amanhã, vou tirar outro print amanhã, o dinheiro vai ser todo enviado para ele, porque a Carla Zambelli merece nesse momento. Aí as pessoas perguntam, mas o deputado X, o fulano X. Pessoal, não é fácil estar aqui. Inclusive, deputado, não é fácil estar aqui. Não é fácil para o doutor estar aqui nesse momento, não é fácil para mim estar aqui nesse momento. Vocês pensam que é fácil, só, vou fazer uma live ali. Não é, pessoal, não é. O momento que nós estamos vivendo nesse momento não é fácil. Pegar o Oswaldo Eustáquio pelo braço, como eu peguei, como vocês pegaram aqui nesse momento, e hoje ele é um homem... Tanto é, né, doutor, que ele fala que eu sou o camisa 10, né? Ele me deu até uma camisa lá. Não é fácil. Não é fácil. Do jeito que nós estamos hoje sendo censurados aqui, nesse país, não é fácil. Mas nós estamos aqui, 2 advogados em luta pela Carla Zambelli. Se você acha que a Carla Zambelli, por tudo que ela fez, ela merece ajuda, agora é por você, né? Faça a sua contribuição para poder ajudar a Carla Zambelli. São 5 advogados, eu tenho certeza de uma coisa. Ela está muito bem representada com esses colegas. E amanhã ou depois, doutor, nós vamos estar felizes, assim como nós estamos com Oswaldo Eustáquio, o Alan também já conseguiu lá, entre outros, estão conseguindo. E a próxima agora é a Carla Zambelli, e depois a gente vai sorrir disso tudo, todo mundo feliz que nós vamos vencer, né? Agradecer muito, doutor, o empenho do doutor, do seu irmão, dos outros colegas que estão na Itália. Eles estão aqui ajudando, tá? É bom a gente falar aqui, o Nido está ajudando também, o Lírio também está ajudando. Luiz, um abraço aí. Pode mandar o comprovante para nós também aqui, ó. Aqui é a chave e aqui é o comprovante. Manda para nós que... Você sabia, doutor, que o Bolsonaro, quando eu estive com ele gravou um vídeo agradecendo as pessoas que ajudam? Você sabia disso? Não sabia. Ele assiste o nosso canal e ele falou, nós vamos gravar aqui um stories para você enviar para as pessoas que você ajuda. Então, as pessoas fazem o Pix aqui, enviam o comprovante e recebem o vídeo do capitão agradecendo aí o nosso canal que ajuda as pessoas. Todo dia a gente ajuda a pessoa aqui do Rio de Janeiro. Parabéns pelo seu trabalho, viu, doutor? Também é um trabalho que ajuda a salvar essas pessoas, né? Doutor, o canal está aberto para o senhor falar o que o senhor quiser, tá? Aqui não tem esse negócio de combinado e tem uma coisa, não tem nada cortado também não, tá? Amanhã o senhor pode assistir que vai estar do mesmo jeito, né? Aqui não é plim, não. Aqui é na íntegra, né? Então, o senhor pode falar o que o senhor quiser, pode pedir o que o senhor quiser, fique à vontade, as pessoas estão ajudando, vão ajudar a noite toda, cada centavo nesse momento para essa deputada que está presa, né? E ela está presa, pessoal, né? Não é nem por CNJ, por nada, né? Você viu o doutor falando aí. Fique à vontade, doutor. Para complementar, né, quem não ouviu, é uma prisão administrativa ainda, a prisão não está presa por causa do CNJ. Foi feito de uma forma não tão transparente, sabendo que era férias, sabendo... O Brasil não colocou o processo ali ainda de forma oficial para que o juiz tome ciência e possa iniciar o processo, para ela ficar nesse limbo presa, porque não existe um processo para poder soltá-la. É muito louco isso, mas só para colocar um ponto a mais, as pessoas que às vezes não gostam da Carla Zambelli ou acham que a Carla Zambelli fez algo que não deveria, eu aqui, como advogado, eu não acho, tá, que as pessoas não devem ser punidas, não é isso. Eu acho que a proporcionalidade é uma coisa que não existe mais hoje no Brasil, né? Então pegamos traficantes aí, homicidas, infanticidas, e esses caras com crimes hediondos pegam 6 anos, saem 2, saem 3, enfim,
Você pega uma pessoa que não existe prova contra ela, não tem provas. Então, gostando ou não da Carla Zambelli, de novo, não existe prova de que ela pediu que se invadisse o CNJ. A única coisa que existe dentro desse processo, que as pessoas não têm acesso, é o pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes, assinado por ele mesmo, chega a ser cômico, obviamente, porém, foi enviado para o celular dela. Quem enviou? Enviou o hacker, enviou para o celular dela, como enviou para o celular de várias pessoas. Isso quer dizer que ela pediu? Não. Esse cara mentiu 6 a 7 vezes o depoimento. A Polícia Federal chamou de mitômano, falou que ele é um mentiroso contumaz. Não é palavra da Carla e nem da defesa, que na época era outra defesa. É uma palavra da Polícia Federal. Agora, pergunta se a Polícia Federal aceitou o convite de ir até a CCJ na Câmara dos Deputados para ser confrontada lá, para a gente fazer as perguntas para ela. Não, porque o relatório do agente federal é um e o parecer do delegado é outro. Nada a ver com o do relatório que diz que ela não tinha nenhum envolvimento com o hacker. Só que o relatório do delegado falou que, independente de ter, o caso era ligado a ela. Então, o que eu quis dizer com tudo isso, o que eu quero dizer, independe de Carla Zambelli. Poderia ser qualquer um de nós sendo acusado sem prova, tendo que nos refugiar em outro país, passando por situações degradantes que talvez ela nunca, com certeza, vai esquecer e ninguém sabe o que ela está passando. Então, eu acho que o povo brasileiro ele tem que olhar um pouco além da política. Ele tem que olhar pela visão, pela ótica do ser humano. Se isso está certo, se isso é proporcional, eu não sou contra o Alexandre de Moraes, eu não sou contra a pessoa física de ninguém. Mas as arbitrariedades e a desproporcionalidade em cima hoje de parlamentares, principalmente, ou pessoas que têm uma ideologia diferente da ideologia do governo, isso parece que virou uma guerra. Só que é uma guerra que quem pensa diferente vai perder, porque o peso da justiça, que seria uma balança, essa balança ela não existe. Você acaba com a vida de uma pessoa preventivamente, ela já é condenada. Eu já sou contra as cautelares preventivas. Eu já sou contra um cara ter cautelar sem antes ter uma decisão, mas tudo bem. Aí se prende uma pessoa, a pessoa fica preventivamente presa, ad eterno, e aí lá na frente, sei lá, depois de 10 anos, a pessoa ficou 2 anos presa, saiu, 10 anos arquivou o processo. Pô, e aí? Aconteceu o que com a cabeça dessa pessoa? Você acabou com a vida da pessoa, com a família da pessoa. Então, é isso que as pessoas não conseguem entender, que independe aqui de política, independe de viés ideológico. Nós estamos falando aqui sobre um sistema judiciário no Brasil que hoje, ele, além de falho, ele pesa em cima de quem ele quer. E nós não temos a quem recorrer, porque essa instância tão importante, que é a instância, a última instância, que seria aquela instância guardiã de todas as outras, era aquela instância para chegar para as instâncias inferiores e falar, olha, vocês julgaram o cara errado. O cara não tinha culpa. Não, é a instância que está pegando e canetando todo mundo. Então, esse é um apelo que eu faço para que as pessoas consigam entender através dos olhos mesmo ali do ser humano. O que a gente está vivendo hoje no Brasil é uma coisa obscura e perigosa. Eu não sei como isso vai acabar, mas é uma coisa que, para nós advogados, é muito, muito anômalo. É uma situação que nós não temos nem o que fazer, porque o juiz relator, o juiz é o que julga, ele é o que defende, ele é o que se sente culpado, ele é o que foi xingado, nós não temos... Tudo que o advogado fizer nessa instância, nós vamos tomar pau. Nós vamos perder. Então, é uma briga que nós já sabemos que estamos perdendo desde o começo. Então, nós, como advogados, vamos cumprir nosso papel para que aquilo termine, né? Para que a pessoa seja, enfim, defendida, mas nós já sabemos qual é o final dessa defesa. Né? O processo da arma da Carla, qual é o final do processo da arma? Ela vai ser absolvida? Não. Tudo bem, ela saiu com a arma na mão. Estava certo? Não, não estava certo. Mas está certo ela pegar 5 anos? Ela não atirou em ninguém, a arma era legalizada.
5 anos? O traficante não pega 5 anos com um fuzil R15, dando tiro na polícia. Agora, ela sim pega 5 anos. O CNJ sem prova, 10 anos. Tem outro no TSE. Então, assim, se a Carla viesse para cá, quantos anos de cadeia essa mulher ia pegar? 40? Se a gente botar na balança, tá certo? A Lava Jato fizeram o quê? Oh, tá todo mundo sorrindo. Tem gente aí que virou de novo, tá ministro, o outro tá não sei o quê. Então, não vou dar nomes aqui. E assim, agora a direita tem que se esculhambar. Nunca aconteceu isso com a esquerda do Brasil. Esse negócio que houve agora na Câmara dos Deputados, que eu aqui defendo fortemente, o deputado Sóstenes, o Cabo Gilberto, enfim, dentre outros, não só do PL que estavam ali, tentando fazer um protesto silencioso. Esses caras foram parar na corregedoria da Câmara. O Alcolumbre não querendo pautar um impeachment. Como assim? Que Brasil é esse? Então, para que você precisa de assinatura? Por que você precisa de um parlamento? Vamos fechar a Casa Legislativa, fecha o Senado, nós vamos ter uma economicidade gigantesca, então a nossa economia vai melhorar, acaba com o cargo de deputado e de senador, e aí a gente deixa o judiciário fazer o papel de 3 poderes num só. Acho que essa é a minha visão hoje do Brasil que a gente está vivendo. Concordo plenamente. Doutor, já estou prestando conta aqui, o povo já fez aqui, ó, R$ 1.100 aqui já, ó, para ajudar aí a Carla Zambelli. Olha só, em poucos minutos aí o povo já está ajudando. Se vocês jogarem nos grupos, eu não posso ajudar. Se vocês jogarem nos grupos, pessoal, da família, grupo, qualquer grupo que tiver aí, joga até no grupo do inimigo, que lá vai ter algum irmão lá que vai ajudar aí a Carla Zambelli, tá, pessoal? Está fazendo aqui, pedindo ajuda para Carla Zambelli, porque agora ela está precisando de nós. E é isso, a direita é unida, aquilo que o doutor falou. Eu falei isso agora há pouco também, na live. Errar, todo mundo erra, tá? Todo mundo erra. Então, quem que vai jogar a primeira pedra, né? Jesus já disse isso lá atrás, né? Doutor, muito obrigado por o senhor vir aqui, tirar um tempo. As pessoas vão ajudar. Eu tenho certeza, esse povo é muito unido. Peço ao povo, pessoal, que curta, que compartilha. Tem mais informações aqui. Muito obrigado, pessoal, por vocês sempre estar aqui com a gente. Doutor, estou aqui às ordens, tá? Para o senhor aqui, a hora que tiver qualquer novidade da Carla Zambelli, vem para cá, fala, bate um papo com a gente aqui, a gente está torcendo por ela. Amanhã a gente volta a se falar. Muito obrigado, Passar o valor que essas pessoas maravilhosas vão doar aqui, tá bom? Obrigado por ceder o espaço para eu poder falar com você, falar com todo mundo que está nos ouvindo, para saberem a verdade do que está acontecendo. E deixo aqui também aberto o meu canal de comunicação para quando precisar, doutor, saber qualquer novidade do caso, que não seja por alguns tipos de mídia. Tudo bem que eles têm que fazer o trabalho deles, pode me ligar diretamente, ou quer fazer uma live, a gente faz uma live, eu fico à disposição 24 horas. Beleza, doutor. Muito obrigado, tá? Muito obrigado, um abraço a todos, boa noite. Você quer falar o seu Instagram aí, qual que é? Arroba o quê? @Dr. Fábio Pagnosi. Abreviação de doutor Fábio Pagnosi. Tá aqui o sobrenome dele, tá aqui embaixo, aqui, ó. Fábio Pagnosi. É isso aí. Obrigado, doutor. Um abraço. Um abraço. Pessoal, temos informações agora do Silas Malafaia, hein? Silas Malafaia é complicado, hein? Você sempre... Obrigado, Lúcia. Pessoal, a Carla Zambelli precisa de vocês, né? Nesse momento, tá? Moraes bloqueou as contas dela, tudo, do marido dela também, bloqueou tudo, pessoal. Pessoal, acabou de acontecer com o Silas Malafaia, né? O Silas Malafaia... Obrigado, Ângela. Meu neto fez o Pix. Obrigado, Ângela. Obrigado. Pediu o neto para fazer. Obrigado, netinho aí, ajudando a Zambelli, né? A pessoa está presa lá. Você imagina a pessoa presa a milhares de quilômetros e outras pessoas estão ajudando essa pessoa. Como que essa pessoa, ela se sente? Você já imaginou? A pessoa, você... A direita é assim, tá bom? Pessoal, vocês
Já se perguntaram alguma vez assim, o Silas Malafaia fala, chama o Moraes de bandido, de criminoso e não sei o quê, e nada acontece com o Silas. Vocês já fizeram essa pergunta? Hã? Obrigado! Minha família também falou que vai pedir alguém para fazer aí. Vocês já fizeram essa pergunta? Por que que nada acontece com o Silas Malafaia? Hã? Todos que estão aqui já fizeram essa pergunta. Eu tenho certeza. Por quê? Que ele fala, né? Obrigado, Cristina, está ajudando também. Mas a Polícia Federal acabou, então, hein, pessoal, de incluir o Silas Malafaia no mesmo processo de Jair Messias Bolsonaro. Tá? Cristina, manda nesse telefone aqui, ó, que nós vamos te responder, tá bom? Eu já fiz essa pergunta aí, a dona Maria Paixão falou que fez também. Lá de Jequié, e eu vou aí, dona Maria, tomar um café com a senhora, tá bom, dona Maria? Só um cafezinho aí. O Silas Malafaia, chegou a informação para mim aqui agora. A Polícia Federal, então, inclui Silas Malafaia no inquérito, então, que investiga obstrução do processo que apura tentativa de golpe de Estado. E o Eduardo Bolsonaro, então, acaba, então, aqui de se manifestar, hein? O Eduardo já está sabendo nos Estados Unidos. Aí, ó. Estava demorando, ele disse. Como previmos, Moraes segue dobrando a aposta, dessa vez para cima do pastor Silas Malafaia. Qual crime teria o pastor cometido, convidado os brasileiros para estarem, convidando, perdão, né? Pacificamente nas ruas, se manifestando? Só pode ser. O Brasil virou uma Venezuela. E aqui ele postou, né? Um print, pastor Silas Malafaia investigado pela Polícia Federal no inquérito sobre obstrução de processo que apura tentativa de golpe de Estado. Hã? Hã? Tá aí, ó. Tá vendo aí? Pessoal, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Preste muita atenção. Obrigado, Cléris. Está ajudando com R$ 25. Falou que é pouco. É pouco nada. Isso é muito importante. Qualquer valor. Pessoal, Heloísa está chegando. Pessoal, é de ficar preocupado. É preocupante o que nós estamos vivendo. Ontem e hoje o Eduardo estava lá, teve mais sanções, o Moraes dobra a posse em cima do pastor. O Moraes, eu não sei se você ficou sabendo, agora há pouco, mandou o Zanin agendar o julgamento de Bolsonaro. Você ficou sabendo? Hã? Zanin, agenda o julgamento do Bolsonaro aí. Eu estou mandando. Nós estamos diante de um cara, pessoal, que não tem medo. O Moraes não tem medo. E eu não sei para onde caminha o Brasil. E o Eduardo também não tem medo. E o Donald Trump também não tem medo. É dois Golias. É dois Golias agora. E deixa o pau quebrar. O Eduardo disse agora há pouco que não tem como o Supremo ganhar. Não tem como. E teve briga no Supremo Tribunal Federal agora há pouco, hein? O crime esquentou lá, né? Tá bom? O crime esquentou lá. Aqui, ó. Vocês estão achando que é brincadeira? Aqui, ó. Aqui, ó. Aí, ó. Moraes pede a Zanin que marque a data do julgamento de Bolsonaro. Tá aí, ó, na tela para vocês aí, ó. E o Fux
O Fux já não está aguentando mais o Supremo Tribunal Federal. O Fux também desceu Paulo Barroso. Aqui, ó. Aqui, ó. E o Barroso pocou fora. A regra aqui é assim: se o relator, na parte vencida, concordar em reajustar, ele continua como relator. Se o relator, na parte vencida, não concordar em reajustar, o primeiro que divergiu tem a relatoria. Isso, Barroso, eu fui vencido por 10-1, o juiz de garantia mantive a relatoria. Mas Vossa Excelência fez 10-1, não foi reajuste nenhum. Não foi reajuste nenhum. Eu e o ministro Toffoli ficamos praticamente num voto igual, só que eu mencionava os dispositivos e ele declarava. A tese de julgamento era uma tese divergente da de Vossa Excelência num capítulo essencial. Eu ofereci a Vossa Excelência permanecer como relator. Disse, Vossa Excelência não quer permanecer como relator, apenas reajustando. Vossa Excelência disse, não quero reajustar. Não, reajustar, mas Vossa Excelência não me ofereceu como relator. Vossa Excelência passou direto à relatoria. Absolutamente. Pode resgatar a sessão, e eu disse, porque tenho a maior consideração por Vossa Excelência, e Vossa Excelência não está sendo fiel aos fatos. Eu disse, Vossa Excelência não quer reajustar para permanecer como relator? E Vossa Excelência disse, não, porque isso seria uma desconsideração com quem me acompanhou. Exato. Aí isso, então tá. Então o redator pro acordo fica o ministro Flávio Dino. Portanto, Vossa Excelência está criando uma situação que não existiu. Desculpe. Simplesmente não existiu isso. Até para dar uma... Nem estou entendendo essa confusão. Presidente, me dá a palavra, por favor. Por favor. Eu compreendo, ministro Fux, o constrangimento, porque temos colegas que nos acompanharam e tal, mas é possível também se fazer isto de maneira aberta, dizendo é possível colocar de modo que... Jamais faria. Não levasse em consideração. Para mim, tanto se me dá, se a redação do acordo vai ser ministro. Eu perguntei ao ministro Fux e hoje perguntei ao ministro Flávio Dino se ele se importava de devolver a relatoria ao ministro Fux, porque para mim tanto faz. E o ministro Flávio Dino disse, acho que depois da proclamação não é próprio. Essa questão que eu gostaria de dizer. Pois não, ministro. Certamente temos precedentes justos para... Siglar, ministro Gilmar, porque eu não queria deixar passar isso. Está encerrada a sessão. Fechou com raiva, hein? Fechou com raiva o notebook, hein? Fechou com raiva, hein? Aqui, vai. Fecha. Pá! Deu ruim, hein? Esse aí tá de mala pronta, tá vazando já. Eduardo Bolsonaro falou que Padilha e Dilma está na mira, então, para ter os vistos também, hein? Os vistos aí suspenso, caçado. Silas Malafaia está preparando um vídeo para soltar daqui a pouco, foi incluído no inquérito da Polícia Federal. Se condenado, Silas Malafaia pode tomar quantos anos de cadeia? Quantos? Já tenho aqui, já posso falar para você. Quer saber? Nosso canal é bom, né? Nosso canal é bom. 4 anos, tá bom? 4 anos de cadeia. Beleza? Mas a vantagem disso tudo é o quê? É que 4 anos de cadeia, ele responde em liberdade. Né? Responde em liberdade. Se tomar mais de 4, mas o crime que o Moraes está imputando a ele é até 4. Beleza? Mas o pastor, ele tem que ficar esperto, porque o Moraes pode mandar a polícia amanhã, na casa dele, amanhã cedo. Tá? Pode mandar lá. Hoje a polícia já está aí, amanhã... O que o Moraes quer fazer? Ele quer cortar a sangria. Preste atenção que eu vou te dizer. Tá? Preste atenção. O Moraes... Vocês já viram aquela Beetle, a sucuri, como que ela mata a presa? Ela enrola e ela vai esmagando, assim, ó. O Moraes, ele faz a mesma coisa. O que ele fez com o Bolsonaro? Ele foi tirando o direito do cara. Tirando o direito. Tira isso, tira aquilo, tira isso, tira aquilo, tira isso, e agora, por final, mandou agendar o julgamento do cara.
Agora, ele falou que agora eu vou calar a boca de quem está organizando os movimentos. Bolsonaro já não pode mais ir. Agora eu vou calar a boca de quem organiza. É o Silas. Né? Se o Silas vai se calar, aí já não sei. Eu, conhecendo ele do jeito que eu conheço, não vai. Não vai. Mas se tratando desse ministro, sinceramente, eu já não sei de mais nada. É um maluco com a caneta na mão, hein? O sujeito estranho esse cara, hein? Tá doido, cara. Como é que pode um negócio desse? O Lindbergh acaba de protocolar, então, o terceiro pedido para bloquear o salário e os benefícios de Eduardo Bolsonaro. Tá? 3 vezes ele mandou bloquear, pediu o bloqueio. O Hugo Mota não bloqueou até então, né? Até então. Mas também, né, não posso te garantir se vai cumprir dessa vez, se vai deixar ou não, porque tudo está acontecendo. O Hugo Mota hoje deu uma entrevista hoje, que só faltou beijar o Lula, né? Foi presidente 3 vezes, está se preparando para a 4ª. Você vê o Hugo Mota falar uma barbaridade dessa? Que cara doido, né? Falar uma barbaridade dessa. Pessoal, você que está ajudando a Carla Zambelli, continue ajudando essa pobre mulher. Ela está precisando de vocês. Tá? Continue ajudando. O advogado precisa também, pessoal. Custas. São 5 advogados, pessoal, sem dinheiro para poder trabalhar. O Oswaldo Eustáquio, pessoal, está lá por causa de vocês. Vocês ajudaram. O Coronel Meira me ligou. Marcelo, ajuda a minha irmã Carla Zambelli. O Oswaldo Eustáquio me ligou também para ajudar a Zambelli. Eu falei, claro que nós vamos ajudar a Zambelli, sem problema nenhum. Tá? E aqui estou, mais uma vez, ajudando a Zambelli. Mais uma vez, porque a gente ajuda muita gente, né? Então, a gente pede a vocês, por favor, a situação não é fácil, pessoal. Se ela for extraditada para cá, é uma perda da direita. O Moraes vai ficar feliz. O sonho dele, pessoal, é trazer a Zambelli, é trazer o Oswaldo, é trazer o Alan, é trazer o Figueiredo. É essas pessoas aí. É o sonho dele é trazer essas pessoas. Sonho dele. Aqui, ó. Falei para vocês que o Zanin ia... Eu falei para vocês o quê? Que o Zanin ia decidir na primeira quinzena de setembro ou não falei? Hã? Falei ou não falei? Aqui a bola de cristal, aqui, ó. Aqui, saiu agora. Na outra live eu falei. Primeira quinzena. Tá aqui, ó. Aí, ó. Zanin avalia julgamento de Bolsonaro para a primeira quinzena de setembro. Tá aí, ó. Então, o Zanin, o Moraes mandou e ele tá aí, ó. O ministro Cristiano Zanin avalia marcar o julgamento de Jair Messias Bolsonaro na primeira quinzena de setembro. O cálculo feito da Suprema Corte é que um julgamento no início de setembro permitiria que, mesmo diante de um possível pedido de vista, a análise do caso pudesse ser encerrada ainda este ano. É porque eles estão com medo do Fux, né? Pedir vista. O prazo máximo é de 90 dias para vista, né? E etc e tal. Isso aí a gente já sabe. Então, rapaz, eles estão calculando tudinho, né? Esse povo, o povo maldoso, né, pessoal?
Ah, Francisca, você fala que eu adivinho tudo. Eu sou meio estranho mesmo, Francisca. Eu confesso que eu sou meio estranho mesmo. Eu não sei o que acontece, mas eu tenho um duplo sentido. Teve um dia, eu estava coando café de manhã, que eu ia para outra cidade. Eu falei com a minha esposa, eu sonhei que a roda do meu carro saiu. E eu ia para outra cidade. Eu fui devagar, né? Com aquilo na cabeça, e justamente a roda do meu carro saiu naquela época. Você vê que coisa? Estranho, né? Vamos lá? Olha que povo maldoso é esse STF. Eles já estão calculando o Fux pedir vista de contando os 90 dias para o Fux devolver para eles julgar o Bolsonaro. E povo ruim, essa primeira turma, hein? Mas eles estão todos brigando entre eles, pessoal. Tá igual minhoca, assim, ó. E tá todo mundo com medo do alemão. Tá todo mundo com medo. Eles vão afrouxar. Tá? Vocês vão ver. Vão afrouxar. O julgamento de Bolsonaro não tem jeito, né, pessoal? Vai acontecer. Né, pessoal? Vai acontecer. Isso aí não tem como não. É, não tem como parar o julgamento. Ele pode ser condenado, pode ser absolvido depois, etc. e tal. Né? Mas parar o processo, não. Isso aí não vai acontecer, tá bom? Pode tirar o cavalinho da chuva, né? Não vai acontecer. Mas eu acredito que, se condenado, ele vai ser depois, vai ser absolvido depois. Eu acredito Bolsonaro nas urnas. Tá? Eu acredito que nós vamos apertar o 22 nas próximas eleições. Isso se ele ficar no PL, né? E o Eduardo disse que já está pensando em, vazar fora. Eu acredito que ele fica no PL, né? Acredito que ele fica. Tirar o Romário, tirar alguns lá, né? Tem que tirar alguns lá. Virou cobra engolindo cobra, né? Verdade, dona Antônia. Terezinha Rita. Doutor Marcelo, mandei R$ 5 para ajudar a Carla Zambelli. Otoniel, muito obrigado. Amanhã eu vou prestar conta com o advogado, tá? E eu vou passar o valor para ele amanhã, tá bom? Então faça sua contribuição essa noite e pode ter certeza que vocês estão ajudando uma mãe, uma deputada presa com depressão, condenada, tudo de ruim aconteceu com essa deputada, Carla Zambelli, tá? Não conheço ela, mas o nosso canal sempre de braços abertos para ajudar quem precisa. Sempre foi assim e sempre vai ser assim. Tenho certeza que quando ela sair de lá, ela vai nos agradecer e vai fazer uma live com a gente ainda, tá? Você vai ver. Eu vou prometer a você, ela saindo de lá, ela vai voltar aqui para fazer uma live com a gente, tá? Escreve o que eu estou falando. Vocês já deram o joinha aí? Quem deu o joinha aí? Já fiz o Pix, dona Rita, beijo para a senhora. Eu vou prestar conta agora com vocês, hein? Vamos lá. Eu vou prestar conta quanto que entrou até agora da hora que nós entramos na live, hein? Vamos lá. Eu tô com gripe, pessoal. Tô melhorando, mas tô. Vamos lá. R$ 1.674 caiu até agora. Tá bom? E aí? Vamos chegar aos 2.000? Vamos lá? Para ajudar os colegas? Tá aqui a chave. Vamos para cima. Deus abençoe. Boa noite. Joga nos grupos, pessoal. O YouTube não avisou. E eu fiquei até com vergonha. O YouTube não avisou. Deu pouca gente, mas nosso povo é unido. Tenho certeza que você vai curtir.
você vai jogar nos grupos, você vai compartilhar, tá bom? E nós vamos vencer se Deus quiser. A chave do Pix é essa aqui, Doralice. Essa aqui, ó. 27-99800-5395. Esse telefone também a senhora pode mandar aí. Nilza fez de R$40. Só pode mandar um comprovante também que nós vamos te responder, tá bom? Maria também já fez aqui, tá? O YouTube não avisou, né, Dona Maria? Avisou não, Dona Maria. Aí eu fico triste, né? Aí eu fico triste, Dona Maria. A filha da Dona Maria Paixão falou assim que a Dona Maria, quando viaja com o celular para assistir nós, né, Dona Maria? É Rebeca o nome da sua filha, né? Rebeca. Doutor Marcelo, médico, só médico, mas muito bom. Mas, obrigado, Dona Ana. Obrigado, Silvia. O dia 27, nós vamos ter uma boa notícia e a Carla Zambelli vai estar solta em nome de Jesus. E vai ser uma excelente deputada ainda lá na... É Rebeca, né? É Rebeca. Vai ser uma excelente deputada lá na Itália, tá bom? Deus abençoa, curta, compartilha, joga agora nos seus grupos e ajuda essa mãe que tanto precisa, né? A mulher com 1 milhão de votos não é qualquer pessoa não, pessoal, tá? Boa noite, Deus abençoe.